Olá, olá, olá. É Lendas para sempre de volta comigo, Jorge Moisés. E é uma alegria sempre receber pessoas que construíram as suas vidas a partir de muita dor, sofrimento, mas também com alegria e principalmente com muita fé no dia de amanhã. Roda a vinheta! Doutora, prazer, doutora Marina Aparecida Oliveira dos Santos Correia, nome de embaixadora. Mas se resume Marina Correia. Marina Correia. Isso, Marina Correia. É um nome pomposo. É, Marina Correia, eu gosto dele. Carlos Chagas, Minas. Isso, Carlos Chagas, Minas. Zona Leste do estado. Zona Leste, estado, zona rural. Nasci na zona rural, de parteira. Meu pai é um homem branco do sertão mineiro, vaqueiro a vida toda. Minha mãe, uma senhora negra. Foi empregada doméstica a vida inteira, lavadeira, enfim, todos os serviços de fazenda. E meu pai recebia alguma coisa para alimentar os filhos, além das plantações, da roça, que nós tínhamos já, assim, meu pai era muito farto, né, muito farto das coisas da roça. Sim. Minha mãe nunca ganhou um centavo pelos serviços prestados aos patrões, né? Muito doido. Então, a sua mãe praticamente não tinha remuneração. Não, nenhum dos meus irmãos mais velhos, Hum. né? Eu sou a quinta de 7, e meus irmãos trabalhavam na fazenda, na lida da roça, do Sim. curral, da fazenda, e eles não tinham salário, né? Meu pai tinha um salário que sustentava, mas nas coisas mais difíceis de ser cultivada na fazenda. Açúcar, minha mãe fazia rapadura. Meu pai ia esporadicamente na cidade, que era uma cidadezinha que era perto, mais perto do que Carlos Chagas. Não era Carangola. Não, Então, era Almenara. E ele trocava frutas que Sim. nós tínhamos em abundância por produtos de óleo, de açúcar, sal, essas coisas mais difíceis de se ter dentro de uma zona rural. E mas o restante a gente tinha, meu pai era um bom agricultor também, e nós não passávamos necessidades desses produtos. Mas de outras coisas, sim, né? Não passamos fome, mas passamos vontades. E eu disse na abertura Sim. que as pessoas se superam. Tanto você quanto a sua família são exemplos. Então, quem fica achando que tudo é muito fácil, não é. Basta acompanhar a carreira da doutora Marina. Doutora, porque se aperfeiçoou no estudo das religiões. Fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi para fora. Então, como é que você, olhando o passado, porque lendas Uhum. têm a característica de transmitir confiança para quem está, às vezes, na dúvida. A dúvida, ela existe. Como superar? Como superar? Eu acredito que desde menina eu tinha já no meu pensamento, na minha vontade, a leitura. Eu gostava muito das letras. E naquela época nós tínhamos assim, olhava as revistas antigas, Fatos e Fotos, Manchete, enfim, Cruzeiro. Cruzeiro, exato. E eu me apaixonei pelas letras que estavam lá e não ligava muito nas figuras, nas gravuras. Mas só que eu comecei a estudar, Jorge, eu tinha 11 anos. O que eu aprendi antes foi o abecedário, que ainda era da forma antiga ainda,
Nem foi isso, A, B, C, D, não era F, F, G, 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 enfim, que hoje a gente já nem sabe mais. E eu sabia que ali, e minha mãe também, junto com meu pai, dentro da simplicidade deles, diziam para nós: olha, essa é a vida que nós podemos oferecer a vocês. Se vocês têm algum sonho, sonham e procuram realizar, e nós vamos estar aqui apoiando da maneira que... Me dê licença. Você está falando uma coisa que é livro de autoajuda, dita pelos seus pais, pessoas simples. Simples. Meu pai faleceu sem saber o J de João. Minha mãe tinha pouca leitura, mas muito escreveu. E eles tinham uma consciência muito clara para nós. Olha, a vida de vaqueiro não é fácil, a vida de empregada doméstica não é fácil. Por isso, nós estamos dizendo a vocês: vocês querem ser alguém mais do que aqui? Não que seja ruim, mas nós vivemos no fundo da casa de pessoas. Nós não temos casa, nós não temos... Não era revolta, era orientação. Orientação. Nunca vi meu pai reclamar e nunca vi minha mãe reclamar e dizer que vida triste é que nós temos. Pelo contrário, Jorge, meu pai era músico, tocava sanfona, minha mãe tocava violão. Autodidata. Autodidata. Nunca sabe o que é dó, ré, mi, nada. Tirava o som e eles, dentro das restrições que nós vivíamos, a gente tinha uma alegria incrível. E como é que chegou aqui? Exato, como que chegou? Os patrões dos meus pais tinham uma filha, e tem até hoje, eles não são mais aqui na Terra, são falecidos. Eles tinham uma filha única. Ela era 3 anos mais velha do que eu. E eles precisavam de uma companhia para ela. Então, eu decidi, não foi a minha mãe nem meu pai, ela me convidou para morar com ela, para ser a dama de companhia da filha dela. Sim. E eu vi ali aos 11 anos que era uma oportunidade para que eu saísse da fazenda, que eu não conhecia nem cidade, para estudar, porque a minha meta era estudos. Então você nasceu em Carlos Chagas e praticamente não ia à cidade. Não, eu nasci em Carlos Chagas. Eu nasci no município de Carlos Chagas, que era uma fazenda. Entendi. E não era sítio, era muita fazenda. Sim. Naquela época, a fazenda era fazenda. Hoje que reduziu. E aí eu tinha... não sabia olhar a hora de relógio, não tinha. Mas eu sabia que eu já sabia escrever meu nome, ali decorando, enfim. E vi ali uma oportunidade. E minha mãe falou: olha, minha filha, vai ser doloroso você sair, mas talvez seja uma oportunidade para você. Mas se você não quiser, a gente vai fazer de outra maneira. E eu falei para minha mãe: eu vou. Foi, acho que uma das piores dores que eu senti na minha vida, que foi quando eu saí da casa dos meus pais de 11 para 12 anos quase. Com 6 irmãos. Eu sou a quinta de 7, meus irmãos para trás. E eu fui morar na cidade, em Carlos Chagas, e ser a dama de companhia da filha dos patrões dos meus pais. E passei por um período muito difícil. Acredito. Porque eu era afilhada deles, então, socialmente, eles tinham um nível muito elevado. O meu padrinho era prefeito, foi presidente da cooperativa, era pessoa de poder aquisitivo muito alto, frequentava a alta sociedade mineira, e eu fiquei na intermediária. Eu não era empregada, mas ao mesmo tempo eu era empregada. Sim. Quando eu saía da porta para fora, eu era a afilhada. Sim. Eu tinha 2 identidades, Jorge. E que duro lidar com isso sozinha. Tem com quem dividir as dúvidas? Não tive. Talvez isso, Jorge, tenha sido um dos maiores bens que eles fizeram comigo. Porque não interferia no meu pensamento. Porque eu guardava o pensamento dos meus pais, a educação dos meus pais. Sejam simples, cuidados, saiba entrar, saiba sair, saiba falar. Minha mãe é uma mulher muito, como é que fala? Evoluída. E ela sempre falava: olha, cuidado para
não coma mais daquilo que você pode. Ela tinha toda uma ética. Criava uma moça, né? Isso. E eu chorei muito, Acredito. tive muito medo, e foi aí que eu passei a entender o que era viver. Porque até então, na fazenda, eu era uma pessoa livre, uma criança livre, arteira, tomava banho, subia em pés de plantas, e às vezes não sabia nem como descer, enfim. A primeira infância que eu tive foi fantástica. Arteira, Arteira. sabia andar a cavalo, Sabia andar a cavalo, mas tinha medo do cavalo. mergulhava, Mergulhava, nadava, nadava, ou seja, uma menina da roça. da roça, plantava, tirava os passarinhos dos milhos para não comer os milhos. A gente vai olhar o milho, olhar aquele calor de Minas, e a gente estava lá tocando os arremudos para um lado e para o outro, enfim. Era. E a religião? Já praticava. Eu nasci em Valém, eu já disse outras vezes, em Carangola, que é leste de Minas também. Também. Cidade pequena, sou 10 anos mais velho do que você. A predominância era o catolicismo. Isso, o catolicismo popular. Sim. Eu venho do catolicismo popular, de muita reza, de muita novena, de muito terço, de muita benzedeira, Virgem Maria, ladainha, o ofício. Eu venho de tudo isso. Confessar, pagar. Eu achava uma coisa bem estranha. Quando eu fazia alguma coisa, vai lá, confessa com o padre, e dava 5 Padre Nosso, 10 Ave Maria, e rezar mais não sei o quê. Eu dizia, agora eu estou puro. E eu ia lá e pecava de novo. Então, isso na minha cabeça era um negócio muito maluco. Olha, eu não tive essa questão de confessar. Por quê? Em primeiro lugar, que o padre demorava às vezes 2 anos para ir em alguma fazenda perto. Em segundo lugar, que minha mãe sempre me ensinou que nós devíamos olhar o nosso comportamento, e se tivesse feito alguma coisa fora do normal, que não era legal, a gente precisava ajoelhar e contar para Deus. Falar direto com Deus, isso. E eu me criei sem essa coisa de confissão. O padre, para mim, era muito difícil, era um homem muito distante da minha vivência. Mas o benzedor, a benzedeira, minha mãe era benzedeira, era parteira, os banhos de ervas sempre foram constantes na minha vida. Em Carangola, também, qualquer tipo de problema que tinha, a gente ia com a tia Sarminda. Então. A mãe tinha sido escrava, porque ela, quando eu era pequeno, eu tinha meus 8, 9 anos, ela já era mulher de 60, 70. Sim. Nós estamos falando década de 50, início da década de 50. Então ela já era nascida no século de 19, 1800 e pouco. A mãe tinha sido escrava. Então tudo ela pegava uma folha, jogava carvão dentro do copo, benzia, se o carvão subia ou descia. E tudo isso, minha mãe nos educou desse jeito, e para mim, por isso que eu falo, essa coisa de erva, das práticas que hoje às vezes são condenadas, para mim é perfeitamente boas, saudáveis. Pega 2 folhas de laranjeira, põe aqui, vamos fazer do limoeiro. Vamos fazer um banho. Tinha um fedegoso que pegava raiz, que era amargo pra caramba, para tirar a dor, enfim. Eu cresci com isso. Estou perguntando, e quem não está entendendo vai entender agora. Doutora Marina é formada no quê? Olha, eu vou dar um salto, né? Você vai dar um salto. Primeiro, sou formada na vida, né, Jorge? Mas eu sou formada, eu tenho 2 graduações, eu fiz Direito, depois eu fiz Sociologia, fiz 4 especializações, eu fiz Direito de Família, eu fiz uma especialização em Direito de Família e Sucessões, fiz Ciências Políticas, fiz Metodologia do Ensino e fiz Antropologia Cultural. Fiz mestrado? Mestrado em Ciências da Religião. Doutorado? Em Ciências da Religião. Por isso que estávamos falando um pouco de religião. E 3 pós-doutorado em Ciências da Religião também. Acabei um agora.
Parabéns. Obrigado. Parabéns. Por isso que eu fui puxando, entrei no assunto da religião, para a gente chegar Sim, dentro daquilo que você faz. Professora, sim, claro, claro. Claro. Fui para Sergipe, lá em Sergipe, na Quilombola, eu fui para a sala de aula em Ciência da Religião no mestrado, na Federal de Sergipe. Fui pesquisar campo, eu coordenei, junto com o Roberto Lacerda, que é um professor da saúde, 21 comunidades quilombolas. e lá você tem até um livro onde você trata do cristianismo, do catolicismo na migração para outras religiões. Assim, eu E também no Quilombola é, tem as religiões de matriz, de matriz afro. Então, eu trabalhei durante 20 anos para mais o pentecostalismo no Brasil, em especial nas Assembleias de o Deus. que é Pentecostalismo. Isso. Dá uma explicação, porque às vezes O quem está vendo não sabe o que é. pentecostalismo, ele vem no início da década de 20, né, nos primeiros anos, e vem com Criado nos Estados Unidos. se consolidou lá, né? Sim, Mas já havia, já aderido, foi um dos movimentos do cristianismo mais rápido que teve no início dos anos 20. Então, anos 20 de 1900. 1900. Então ele fala 1920. Então, Não, lá na primeira. 1920 há 100 anos atrás. Atrás. 120 E anos. foi assim, um fenômeno, foi um dos fenômenos mais importantes, creio eu, desse século, do final do Porque século seria começar a falar diretamente com o Espírito Santo. o Espírito Santo, a glossolalia, né, que é a oração em línguas, a cura, a libertação, enfim, vem com os dons do Espírito Santo e se espelha lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos receberam lá os dons do Espírito Santo. E é uma linguagem mais fácil de lidar, onde você estava junto à comunidade quilombola, Sim, né? sim, De entender a questão da religião, né? Que é uma comunicação direta. direta. Então sai o sacerdote, Sim, entra o Espírito Santo, entra o pastor, mas se o pastor não for bom, pode passar por outro. Por quê? Eu acho muito interessante isso no pentecostalismo, que é essa ligação, esse elo com o divino, que não precisa de intermediadores. E isso é interessante. Veja só, Jorge, eu sou uma pessoa lá do sertão mineiro, digamos assim, e de repente eu recebo uma mensagem dizendo: olha, Deus está falando com você. Deus diz que você é muito importante para mim. Não tem coisa melhor, claro. sublime do que isso, né? E o pentecostalismo traz isso aí para a sociedade, para as pessoas, e acho que as primeiras comunidades que entram no pentecostalismo é esse catolicismo popular rural. Sim, Até o João Décio tem uma tese que ele fala que o pentecostalismo encontrou com o catolicismo popular, vindo do rural, do meio rural, e se cristalizou nas grandes cidades, né? Quando você tem essa forma de lidar com Deus direto, que Ele tem um plano para mim, que Ele tem algo na minha vida que difere daquele anonimato, isso é maravilhoso. sim, porque nós estamos falando da relação de poder também, Isso, sim. né? Porque o poder, ele constrange. Isso, verdade. Muito, muito. Eu coloco porque eu já mandei e obedeci. E obedece quem tem juízo e manda quem pode. Exatamente. E se você não manda e tem do poder, você está transferindo para o outro, você está abdicando. Sim, sim. Né? E dentro da religião, como dentro de uma empresa, a função poder é uma coisa que ou facilita ou destrói sonhos. Sim, verdade. Eu vejo o pentecostalismo dividido em várias camadas, mas eu vou trazer duas, das quais eu estudei por muitos anos. Sim. O pentecostalismo do poder,
administrativo, burocrático, dos grandes templos, dos ministérios, das igrejas sedes, de maneira geral, mas eu estou falando dentro das Assembleias de Deus, e vejo um pentecostalismo de massa, que esse pentecostalismo vai atingir as bases. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma crítica do poder e tenho um elogio do que ele faz nas bases. Salva muita gente. Com certeza. Salva muita gente. Com certeza. Mesmo porque é necessário se crer em algo, nem Sim. que seja no mais abstrato possível. Exatamente. E precisa ter pessoas que não queiram usar do conhecimento, como você, Sim. que é um poder incrível, né? Que pode constranger o outro, Isso. né? Porque é Sim. doutora, Sim. né? E dá um degrau muito alto na relação, mas lida no comum. Isso que é o importante, trazer para o comum. Exatamente. Então, quando eu nunca vejo, eu nunca estudei as massas, porque ela, para mim, já diz o que de bom tem a religião, e na questão pentecostal que eu estou dizendo, para elas, que salva filhos da droga, filhos da prostituição, do assalto, de toda essa violência que a gente está vivendo cada vez mais. Pastor Djalma, que foi um entrevistado meu, Sim. de Campinas, né? Ele encontrou na religião um meio de sair também da situação que ele se encontrava. Criado numa favela pela mãe, com 2 irmãos, a mãe levava cada dia um para acompanhar no serviço dela de doméstica para ter uma alimentação melhor. Um dia chega na porta de casa, praticamente, o irmão morto. Por drogas, que ele estava numa facção em Campinas. Isso está registrado, eu estou falando porque ele conta a história. Então ele encontrou justamente a mão de alguém que disse, olha, venha, ele encontra na religião o caminho para se equilibrar e cuidar da família e forma as filhas também numa faculdade, passa a ter uma outra visão do mundo. Sim. Né? Sim. Então, essa relação tira das drogas, Sim. faz um trabalho fantástico dentro de presídios, né? E isso, tem trabalhos, eu tive um orientando em Sergipe, que ele trabalhou a questão do cuidado dentro e fora do presídio, fora as famílias, dentro os detentos, né? Os sentenciados. E é um trabalho incrível. Que às vezes a pessoa fala, poxa, mas o pastor está fazendo... Não, o pastor é outra coisa. Mas o que esse pentecostalismo trabalha com essas famílias, Sim. de fato, faz toda a diferença. Entendo. Aí difere da Igreja Católica, que eu sou do catolicismo popular. Sim. Difere, porque Deus está falando com você, vai criar uma relação direta com você, e isso, se eu tenho que falar com Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Sim. Né? E isso é muito interessante para quem está ali precisando de ajuda naquele momento. E você, no que faz, a primeira coisa que tem que ter, creio, é ser desprovida de preconceitos. Total. Porque você tem que lidar com várias... Na ciência da religião, você compara todas, analisa todas. E aí eu vou para Quilombo, que foi a sua fala, falando, como que eu vejo Quilombo? Eu vou, Marina. Sim. Eu vou entrar na dança de roda, assim como eu fui para o candomblé. E aí eu vou fazer já uma parte, você tem um livro. Se não for para incomodar, quem é que nos tem que chamar? Nem chame Exu. Nem chame Exu. Se não for para incomodar, nem chame Exu. Pois é, e lá nos quilombolas, com uma matriz africana. Isso, né? Exatamente. Aí, veja bem. Esse livro continua disponível? Ele entrou agora. Né? Entrou agora. Então vamos repetir. Se não for para incomodar, nem chame Exu. Da doutora Marina Correia.
E o nome é tão grande que eu fui buscar. correto. Porque assim, se não for para incomodar, se você não tiver algo, eu não falo do Exu, mas eu falo do movimento que Exu traz Sim, dentro das religiões de matriz africana, dentro do Quilombo, que sim. tem muita tradição africana dentro do Quilombo, e tem uma briga aí dentro do pentecostalismo e Quilombo, né? E, olha, se o estudioso quiser entender como funcionam essas religiões de matriz africana, como funciona os quilombos, se não for para compreender na essência, nem como a de Exu, porque Exu é do movimento, Sim, Exu ele não tem dúvidas, sim. ele age, e ele não quer meio termo, ele quer o termo inteiro, entendeu? Então eu trabalho que... E num país miscigenado como o Isso. Brasil, você é da Europa, você tem uma linhagem diferente. Mas aqui no Brasil. Eu sou preta, Jorge, eu sou uma mulher preta. Sim, mas eu também tenho Aquilombada. lá embaixo. Eu sou aquilombada. Então, com essa mistura, você tem que ter matriz de tudo. É católico, é pentecostal. Eu já fui em centro de Umbanda, em que eu estava doente. Vai lá que vai te curar. Vai curar. Vai, vem aqui, Exato. vamos te dar um passo. A gente é eclético. Eu falo que já me tornei uma pessoa híbrida. Tá tudo bem. Por que eu coloquei esse título? Porque eu digo assim, nós precisamos de novas epistemologias que deem conta dessas matrizes africanas no Brasil. Eu faço uma crítica aos teóricos e às tipologias cristãs que tentam dar conta de um ritual, por exemplo, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro dos quilombos que vão trabalhar a dança de roda, que é ali que se resolve todos os problemas de doença, de conflitos, enfim, tudo isso. Nós precisamos, Jorge, nos afetar. Sim. Se você não se afetar dessas comunidades, o que eu quero dizer com esse afetamento? É você participar sem teorias. É você trabalhar sem críticas. É você viver o que está ali. Esse é mais um, dentro do contexto. Exatamente. E esquecer do que nós já temos, eu não sei para onde. Não cabe. Quando você trabalha um corpo, um axé, dentro do terreiro, os orixás ou os pretos velhos, enfim, toda essa gama de divindades, não cabe no cristianismo. Por que não cabe? Porque no cristianismo você tem uma trindade. Sim. Você tem conceitos. Em Eliade vai trazer ali o profano e o sagrado. Esse profano e sagrado, ele está analisando as origens cristãs, que não cabem dentro das matrizes afro. E o que você está colocando, e desprovido, limpo, né? Sim. Sem julgamento, porque às vezes a gente vai num lugar, entra num templo budista, eu tive que fazer um trabalho sobre budismo, tive que fazer trabalho sobre outras coisas no jornalismo, e aí fui num centro espírita, uma vez que eu estou te dizendo, e fui com uma pessoa que me levou. A primeira pergunta dela foi: o que é que você achou? E não importa. Ele já tem um pré-conceito, não pré-concebido, né? De que você vai analisar ali dentro de uma ótica. E tem pessoas que às vezes vão e ficam comparando a religião dela com onde ela está. Então não vá. Exatamente. Se é para ir comparar, não é para sentir. É para analisar, que é diferente. Então, sentir e analisar tem uma distância muito grande. Então, eu passei 23 anos quase dentro do pentecostalismo, vivendo, Sim. E passei mais de 7 anos vivendo as matrizes africanas. E aí eu quero ir levando isso para uma outra pergunta que eu vi que você disse numa entrevista ou num artigo que eu li, que eu fiquei fascinado. As mulheres não são silenciosas. Isso. Elas são caladas, né? Elas agem.
né? Sim, As mulheres, mas é no sentido de não ter voz, às vezes não é porque não quer, porque é oprimida e não deixa ela ter voz, né? exatamente. Então, veja bem, as mulheres não são, elas não são caladas, elas agem o tempo todo. Se a gente for usar aqui fala que um tem estratégia e o outro tem A tática. tática e estratégia, né? É Michel de Certeau. Então, as mulheres, o homem tem a tática, tática de guerra, tática disso aqui, a mulher tem estratégia. A mulher tem estratégia. Ela pode estar sendo silenciada, mas ela não deixa de se movimentar. E isso eu vi tanto no pentecostalismo, tanto no catolicismo, quanto agora nas matrizes africanas. E dentro da sua casa. E dentro da minha casa. Porque seu pai era um homem da lida, mais rústico, mas quem segurava? Minha mãe. E ela sempre dizia, eu vou falar com seu pai. Mas a gente sabia que a resposta que viria depois era cadê? Olha, eu conversei com seu pai me disse que é isso, isso, isso. Mas eu sei que ali ela estrategicamente ela abordou aquele assunto de uma outra maneira, né? Ela não usou a tática, ela usou a estratégia. Dentro do que estamos falando, ele tem um trabalho de Odino Marcontes fantástico, que é sobre quem manda e quem obedece no sentido das oportunidades do comando, né? Oprimido e opressor. Né? Dentro disso que você está colocando e dentro da religião, dentro de todas as matrizes, Deus é um opressor, se eu quiser entender. Se quiser, sim, verdade. E aí eu passo a ser um oprimido porque eu só faço aquilo que me mandaram fazer, que Deus quer. E aí, eu estou falando isso em relação à mulher, que às vezes a mulher não tem voz porque ela se sente oprimida, mas ela, no bastidor, ela age. Age, ela age muito. Então, essa relação de oprimido, opressor, poderoso, comandado, comandante, né? Isso passa numa situação vertical. Exatamente. E como lidar isso para ser mais igualitário? Então, eu vejo, por exemplo, eu vou te dar várias... Pegando a sua experiência dentro do que você está falando, só gancho. Eu vou pegar a minha experiência... Não quero te direcionar. Não está. Pelo contrário, está me colocando mais à vontade aí para falar. No catolicismo, quem está nos bastidores? As mulheres. Sim. Né? E as mulheres que traz toda uma relação ali entre... Tem um filme, Conclave. Conclave. As mulheres ali que conduzem. As mulheres que conduzem. Quando chegar na última hora, a Pedro vai dar a palavra final. Sim. Não é? Eu assisti e isso é muito importante. Dentro do pentecostalismo, as mulheres são formigas e assim, ágeis, que faz todo o serviço. O pastor, eu conheço pastores, presidentes da Assembleia de Deus, que a mulher dele escreve o sermão. Então, elas estão o tempo inteiro ali. E dentro das matrizes africanas também, dentro dos quilombos, são as mulheres. O quilombo que mais me aproximei foi o Sítio Alto, no interior de Sergipe, que ela é matriarca do quilombo. E seu José, que é o esposo da dona Josefa, ele fala que aqui eu já parei de mandar. Quem manda é ela. Aqui em casa eu também, eu já não sei mais. Ele fala, hoje eu estou errado, amanhã eu estou errado, depois da manhã está certa. Né? Então ele está sempre errado. E dentro das matrizes africanas também. Porque se você trabalhar um Ogã, que é o que não incorpora o rapaz, o homem que não incorpora, ele é denominado de Ogã, né? Ele que vai cuidar ali dos homens, do terreiro, da organização do terreiro. As mulheres que não incorporam, que não entram em êxtase, seja a palavra, ela é chamada de Eked. A Eked manda no Pai de Santo mais do que qualquer outra pessoa. Ela que vai direcionar. Porque o Pai de Santo vai ser uma hora que ele vai receber o orixá. E ele já não tem mais o domínio do espaço físico, sim, das coisas que estão acontecendo. Então, a mulher no terreiro também tem um papel importantíssimo. Olha, o pai tem que fazer isso, pai, chegou sua hora, vai para ali. E elas que vestem os orixás, porque os orixás
venham para o salão. E também temos as mães de santo. As mães de santo têm as equésias, que também. Mas o que eu quero dizer é, a mulher manda. Hoje a mulher tem espaço dentro das igrejas, como até bispa. Sim. Né? Em alguns tipos de... acho que no metodismo. Metodismo, sim. Sim. Tem pastoras. Tem pastoras. Por que a igreja mais tradicional não abre o espaço para, você que é uma doutora em ciência das religiões, não abre o espaço para a mulher? Poder. Voltamos ao poder. Voltamos ao poder. Porque a partir do momento que o padre abriu... Só o homem pode falar com Deus. Só o homem. Isso é o poder. Só o Papa, o Bispo, o Cardeal que tem acesso a Deus. A Deus. A mulher não teria o mesmo canal. Não teria. Seria... Eu não estou sendo irônico e nem desrespeitoso, mas é para mostrar as diferenças. Né? Exatamente. Então, a mulher ainda passa por corredores estreitos dentro da religião. Mas aí que eu falo, se não for para incomodar, eu sou uma mulher preta, uma mulher que estuda religião, uma mulher que veio de baixo, de um patamar social muito pequeno. E eu percebo que a gente precisa incomodar muito, muito. E sair dentro, Jorge, desse cristianismo que trabalha o certo e o errado, Sim. Né? O homem e a mulher, Sim. sempre em desnível. Né? E eu faço uma crítica nesse livro que não, tudo pode ser ajustado e andar em equilíbrio. Equilíbrio. Porque, primeiro, quando você, e essa é uma crítica que eu faço no meu livro, aceita Jesus, perfeito, não tem nada de errado. Ah, você é uma nova pessoa. Sim, se você retratar tudo que você fez de ruim na sua vida. Não significa dizer que dali para frente você está salvo e está tudo bem. Sim. Sem reparação nenhuma. Não pode comprar como na Idade Média, que os senhores feudais compravam a absolvição. Exatamente. Você não compra. E eu percebo hoje, dentro do cristianismo, de várias vertentes, que parece que virou um negócio. E a igreja, me desculpe, sempre teve a influência do dinheiro, do capital para poder existir. Sim. E é um negócio, é uma troca. É uma troca. Aí eu sempre falo, quem controla os controladores? Quem controla os controladores? Pois é. O que é certo e errado? E no terreiro, nos quilombos, eu percebi que não existe essa tipologia do certo e do errado, do sagrado e do profano, da verdade e da mentira. Existe um ser humano que precisa ser trabalhado, trabalhar a sua ética, a sua moral, para conviver em comunidade. Porque se você... Aconteceu lá no terreiro durante o tempo que eu estava pesquisando. Um senhor como é que fala? De posses. Com grana. E lá todo mundo lava banheiro, lava louça, os bichos, enfim. Ele estava pagando uma pessoa para lavar a louça ou lavar o banheiro quando era a escala dele. Ao invés de ser mais um. Ao invés de ser mais um, aí o que aconteceu? Ele foi amputado do terreiro. Essa pessoa não serve para viver, não serviu para viver em comunidade. Sim. Porque ele começa a colocar o poder num lugar que todos lutam pela igualdade. Ah, mas tem um pai de santo. Sim, ele tem ali o seu capital simbólico dentro de uma comunidade de mais de 200 filhos e filhas de santos simpatizantes. Mas não é nesse desnível. Ele também lava banheiro, ele também... Tem uma hierarquia formal no fazer, mas não no executar. No executar. Então, eu, como pesquisadora participante, lavei banheiro, dormi na esteira, dormi no barracão, porque não tem mais cama, a gente pega a esteira e vai dormir no barracão. Sim. Eu era mais uma, tanto que foi uma surpresa muito grande quando eu fui fazer o lançamento agora no início de agosto, dia 2, lá no terreiro. Todo mundo me conhecia, mas não sabia o que eu fazia da vida. E aí foi assim, aquela surpresa. Você sabe quem é a Marina? Não, sei que ela é aqui do terreiro. Sim. Então, assim, foi uma experiência fantástica e de sentir essa igualdade, de sentir a comunidade
e perceber que ali não tem troca, talvez uma troca utilitária, né? Sim. Você vai dentro do que você pode oferecer, fazer. E não você deu um presente para mim, eu tenho que retribuir esse presente. Não é isso, não é essa compra. A satisfação é de maneira diferente. Diferente, totalmente diferente. Então eu vejo que a mulher, voltando ao que você falou, a mulher... Eu quero caminhar para a mulher, Isso. porque nós temos um tempo de programa, infelizmente. Sim. Ficaríamos aqui horas falando. Quero que você direcione para a mulher o que você vai colocar. Quero chamar a atenção de você, mulher que está nos vendo, que não há o impossível, há o querer fazer. Sim. Olha, mulheres, eu sou uma mulher preta, uma mulher que começou a ser letrada aos 11 anos. Sempre tive meu objetivo e sempre lutei pelos meus objetivos, sem deixar de ser mãe, de ser esposa, de ser amiga, de ser filha, de ser mestre, doutora, 3 títulos e não importa o tempo, faça o seu tempo, mas não perca o seu objetivo. Perfeito, né? Que bacana. E eu não perdi o meu, ainda tem muita coisa pela frente ainda. Marina, vou deixar a última palavra com você, mas eu volto a insistir. Lendas é isso. Bom, tenho certeza que muitas pessoas vão gostar, e quem gostar, que dê um like. Agora tem que fazer uma propaganda. Que se inscreva no canal. Sim. Ok? Me sinto honradíssimo com você. Tive a oportunidade de conhecê-la. Cruzamos espaços comuns na década de 90, dentro da UNG, Universidade de Guarulhos. Nunca nos falamos, apesar de conviver no mesmo espaço, e de repente a vida nos traz juntos para este momento. Levamos aí 30 anos para nos conhecer, pessoalmente frequentando o mesmo ambiente. É verdade. Como é que a mão traz, né? Exato, a mão aí traz, vai conduzindo dentro da sua, a sua maneira. Né? Muito bacana. Muito obrigado. Me sinto honradíssimo. É uma lenda que construiu com sacrifício. Seus pais, se tivessem vivos, é pena que eles não podem fisicamente estar, Exato. Mas teriam orgulho não só de você, como talvez de toda a sua família, filhos, seus netos. Tem neto? Um neto. Um neto? Um neto. Que bacana, que maravilha. Olha, Jorge, eu agradeço de verdade, de coração, a oportunidade de ser chamada de lenda. E é uma lenda, Isso. Com certeza. E eu quero dizer assim que para mim é muito rico estar aqui conversando e chegar nessa posição que eu cheguei. Não foi fácil, chorei muito, apoiei muito fora dos meus pais, mas apoiei da vida, apoiei para a vida e apoiei para seguir um caminho que eu me reconhecesse como pessoa. Meus pais sempre nos ensinaram, os filhos todos, a serem pessoas. E eu tenho certeza de onde que eles devem estar, eles estão orgulhosos, porque eles falaram para mim, tem uma coisa na vida que não é fácil, viver. Viver não é fácil. Mas a minha mãe falava, mas pode ser a coisa mais rica que da sua experiência aqui na Terra. Eu sou espiritualista, eu creio em mais coisas, além dessa Terra. Então é isso, eu me sinto honrada pelos meus ancestrais que lutaram por mim até chegar aqui. Eu não andei sozinha até aqui, junto com você. Muito obrigado. Muito obrigado de me fazer uma lenda. Muito obrigado. E olha que coisa bacana. Você falou em viver. O mais importante, eu entendo, não é viver é conviver com as escolhas. Exatamente. E eu aprendi a fazer escolhas. Eu não tinha coragem de olhar nos olhos da pessoa. Hoje eu já sei que eu posso olhar e sentir. Não pelos títulos, Sim. Pela Marina que percorreu esse caminho até aqui. Muito bom. Muito obrigado, Marina. Você, Jorge. Vamos nos encontrar de novo. Com certeza. Obrigado.